Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer esse porta-copos, mas você pode usar aqui também como enfeite para sua árvore de Natal. Eu fiz aqui com 3 carreiras em pontos altos, e aqui no acabamento eu usei o fio Encanto. Aqui eu usei o Barroco Max Color número 6, 100% algodão, com brilho. Esse aqui é o verde 5767. E o dourado, o ouro, é o 7577. Usei agulha 3,5. Ficou com 9 centímetros de diâmetro, com 3 carreiras, mas você pode fazer uma carreira a mais. Então, aqui com o fio verde, eu deixo um pedaço aqui do fio para fazer o acabamento depois. O fio que está vindo do novelho, passo aqui por cima. Depois, eu passo aqui por baixo e aqui por cima novamente, cruzando aqui, fazendo um X. Venho com a agulha aqui por baixo desse primeiro fio e o outro eu busco por cima. E aqui eu faço um nozinho, uma correntinha, para prender o anel mágico. Ajusto o pontinho. Subo mais 2 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Aqui dentro, eu vou trabalhar 14 pontos altos. Já tenho aqui o primeiro, que são essas correntinhas. Trabalho mais 13 pontos altos aqui dentro do anel mágico. Conforme eu vou fazendo os pontos, eu já vou escondendo esse fio. Já tenho aqui 3 pontos altos, contando com as correntinhas iniciais. 4, 5 pontos, 6, e continuo dessa forma, venho trabalhando escondendo o fio, até completar os 14 pontos altos. Fiz os 14 pontos altos, agora eu fecho um pouco aqui o anel mágico. Eu não vou fechar totalmente para não repuxar o ponto, eu vou deixar para fechar melhor depois. Então, eu seguro aqui no meio e esse fio eu puxo. Vou ajustando. E aqui eu arrumo os pontinhos para ficar todos juntinhos. Agora, aqui onde eu tenho essas 3 correntinhas, onde eu iniciei, eu conto aqui 1, 2, 3. Nessa terceira, eu pego nesta alcinha aqui da frente, desta correntinha, coloco aqui bem no meio a minha agulha e pego nesta alcinha da frente. Depois, eu passo a minha agulha lá para trás, entre um ponto e o outro. Ajusto aqui o fio e faço um ponto baixíssimo. Não aperto muito esse ponto, porque depois nós vamos trabalhar nesse pontinho também. Vou alongar aqui esse fio, da altura de um ponto alto, pulo esse primeiro ponto e venho no segundo. Coloco a agulha de trás aqui para frente, pegando nas 2 alcinhas. Então, eu pulei esse ponto. Esse fio eu levo para o lado avesso. Coloco aqui na agulha e levo ali para trás. E ajusto, vai ficar dessa forma aqui. Não puxo muito, para não ficar apertado. Agora, nesse mesmo espacinho onde eu levei o fio para trás, eu vou fazer um ponto baixo. Pego aqui pela frente. Então, aqui esse pontinho não pode ficar muito apertado, senão não consigo trazer a agulha aqui para frente. Faço um ponto baixo. E uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. No mesmo ponto, eu faço outro ponto alto. Tenho aqui 2 pontos altos no mesmo espacinho. No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos. Em todos os pontos, nós vamos trabalhar aqui 2 pontos altos. Tem aumento em todos os pontos. Dois pontos altos e sigo desta forma. Aqui eu trabalhei por 24 pontos altos
e voltei pra gente trabalhar aqui junto esses 2 bloquinhos de 2 pontos altos juntos, que ainda falta para finalizar a carreira. Na carreira anterior, eu tenho esse ponto baixíssimo que eu finalizei a carreira, alonguei o fio e ficou esse pontinho aqui e passei para o próximo ponto. Então, nesse pontinho, que é o ponto baixíssimo da carreira anterior, nós vamos trabalhar aqui 2 pontos altos. É na direção desse ponto, eu pego nessas 2 alcinhas aqui do ponto. Faço aqui os 2 pontos altos. No mesmo pontinho. Por isso que você não pode apertar muito esse ponto baixíssimo quando finaliza a carreira, senão fica apertado para trabalhar ali. Agora, nós vamos pegar aqui esses 2 pontinhos e depois aqui atrás eu também tenho que pegar esse pontinho junto para ficar um acabamento perfeito. Então, nós vamos trabalhar desta forma. Então, eu vou colocar minha agulha aqui e tenho que cuidar para pegar essas 2 alcinhas aqui da frente e também a alcinha ali de trás. Busco o fio, ajusto aqui os pontos para não ficar muito longo esse ponto alto. E faço aqui os 2 pontos altos nesse mesmo espacinho. Ajusto e faço o ponto alto. Vai ficar desta forma aqui. Agora, eu já posso puxar, vou ajustar aqui esse anel mágico, seguro e puxo, até fechar bem aqui o início. Agora, aqui onde eu tenho esse ponto baixo e uma correntinha, eu venho na correntinha, pego nesta alcinha da frente. Então, aqui, ó, nós temos o ponto alto. Antes desse ponto alto, tem o ponto baixo e uma correntinha. Peguei na correntinha da frente, vou colocar novamente a minha agulha aqui entre o ponto alto e esse ponto aqui. Busco o fio, faço um ponto baixíssimo. Alongo o fio. Pulo um ponto. No próximo, eu coloco a agulha lá por trás e trago aqui pra frente. E esse fio eu levo pro lado avesso. Ficando desta forma. Agora, venho no mesmo espaço, no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Uma correntinha e tenho o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos. Então, no primeiro, eu não fiz o aumento. Fiz aqui no segundo ponto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base da carreira anterior. Então, nesta carreira, a nossa sequência vai ser desta forma: um ponto sozinho, 2 pontos juntos, que é o nosso aumento da carreira. Um ponto sozinho e 2 pontos juntos, até completar a carreira. Quando chegar aqui no finalzinho, onde eu tenho que finalizar com esses 2 pontos aqui, eu volto pra gente fazer junto. Chegando aqui no final, eu fiz ali os 2 pontos juntos, então, agora aqui onde eu tenho esse ponto baixíssimo da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Nesse ponto, eu pego somente nessas 2 alcinhas aqui do ponto, ó, bem por cima aqui, nas 2 alcinhas. E faço o ponto alto. Agora, no próximo ponto, a gente pega essas 2 alcinhas aqui. E ali atrás também temos mais 2 alcinhas. Desta forma aqui. Nesse ponto aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, eu pego bem aqui nesse pontinho. Levo a minha agulha pra trás, aqui eu cuido pra ver se eu peguei todos os pontinhos.
e faço 2 pontos altos. Ajusto o fio para esse ponto não ficar muito longo, ficar mais justinho. Fiz um ponto alto, no mesmo espaço, faço outro ponto alto. Onde eu tenho ponto baixo e uma correntinha, na correntinha aqui na alcinha da frente, depois eu levo a minha agulha lá pro lado avesso, busco o fio e faço um baixíssimo. Eu vou fazer aqui mais uma carreira, para ele ficar um pouquinho maior. Vou alongar o fio, pulo um ponto, vou no próximo, levo esse fio pro lado avesso. No mesmo ponto, onde eu levei o fio lá para trás, eu faço o ponto baixo, uma correntinha, e agora nesse ponto eu faço 2 pontos altos. No segundo ponto da carreira eu faço o aumento. Agora eu trabalho 2 pontos sozinhos, um ponto em cada ponto de base, e 2 pontos altos juntos no próximo ponto. Então, aqui o nosso aumento vai dar bem nesse ponto sozinho, aqui da carreira anterior. Então, a gente trabalha dessa forma, fazendo aumento entre um aumento e o outro, para ficar aqui uma peça com acabamento perfeito. Então, toda vez que eu chego aqui nesse ponto do meio, eu tenho os 2 pontos altos juntos. 2 pontos sozinhos e 2 juntos, até completar a carreira. Agora, chegando aqui no final da carreira, tenho aqui o aumento, depois eu tenho os 2 pontos sozinhos. Agora, aqui nesse ponto, eu preciso de fazer os 2 pontos altos juntos. Vou pegar nessas 2 alcinhas aqui desse pontinho. Como eu iniciei ali com um ponto sozinho, então, entre um aumento e o outro, aqui eu faço aumento e depois eu faço um ponto sozinho para ficar os 2 pontos sozinhos. Nesse ponto, eu faço os 2 pontos altos. E no próximo, eu faço um ponto sozinho. Sempre cuidando para pegar aqui essas 2 alcinhas de trás também. Busco o fio, aqui eu ajusto esse pontinho. Ficando dessa forma. Agora, nós vamos cortar o fio. Então, se você fez aqui com 3 carreiras, quando chega no último ponto, a gente corta o fio. Deixa aqui um pedaço, uns 4 dedos, para fazer o acabamento. Cortei o fio, agora eu vou puxar esse fio. E com agulha de tapeceiro, nós vamos fazer aqui o acabamento. Vou pular esse ponto baixo e uma correntinha e venho nesse segundo ponto da carreira. Aqui de trás para frente. Pegando nessas 2 alcinhas, eu trago esse fio aqui pro lado direito. Vou ajustar o meu ponto para não ficar repuxado. Agora, eu coloco a agulha aqui onde eu terminei esse último ponto alto, bem aqui no meio. E pego também esta alcinha da frente. E agora, que onde eu tenho o ponto baixo e uma correntinha, bem no meio da correntinha, eu coloco a minha agulha e levo lá pro lado avesso, cuidando para não puxar os pontinhos. Levo pro lado avesso e que eu vou ajustando o ponto. Ficando desta forma. Aqui do lado avesso, eu vou esconder esse fio atrás de alguns pontinhos, para depois eu fazer o acabamento, fazer o nozinho. Aqui eu vou ajustar, eu seguro para não repuxar o ponto, sempre cuidando aqui. E vou escondendo esse fio aqui atrás de alguns pontos. Aqui no início, eu também faço dessa mesma forma,
coloco aqui na agulha e vou esconder atrás de alguns pontinhos para depois eu fazer o arremate. Então, eu pego aqui e vou escondendo o fio. Vou ajustar. Depois a gente faz o nozinho antes de cortar o fio. Então, para eu fazer o arremate aqui, eu vou distorcer esse fio. Da mesma forma, eu faço ali no início. Distorci o fio. Agora, eu venho aqui atrás do próximo pontinho e levo uma dessas partes aqui por trás. E agora aqui eu faço o nozinho. Eu faço de 2 a 3 nozinhos, coloco um pinguinho de cola e depois eu corto o excesso ali do fio. Então, vai ficar dessa forma. Fica aqui perfeito o acabamento pro lado direito e pro lado avesso também. Aqui, ó, não fica a marca onde eu subi as carreiras. Esse que eu fiz aqui com 3 carreiras, nesse acabamento eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Então, aqui nesse que eu tô fazendo maior, eu vou fazer mais pontos baixos para ficar um pouquinho maior essa parte aqui. Vou trabalhar com o fio encanto, começo com ponto baixo falso. Eu deixo um pedaço do fio e dou uma laçada. Agora, eu faço aqui um ponto baixo, segurando o fio para não escapar. Faço um ponto baixo. Ainda estou segurando o fio, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. No próximo ponto baixo. Então, essa parte que você vai ver o tamanho que você quer fazer aí na sua peça. Eu vou fazer aqui com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz os 8 pontos baixos, eu viro pro lado avesso. Nesse primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço um ponto baixo. Continuo com 8 pontos baixos. 3 pontos, 4, 5, 6, 7 e 8. Nesse aqui, eu cuido para pegar essas duas alcinhas. E fiz o 8º ponto. Viro novamente. No primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. E no quarto, um ponto baixo. Agora, aqui no meio, eu faço esse cordãozinho aqui. Aqui também, você faz aí a quantidade de correntinhas que você acha melhor. Aqui, eu fiz com 8 correntinhas. Ficou desse tamanho. Pode fazer com 10. Nesse maior ali, eu vou fazer com 10 correntinhas. Então, aqui eu trabalhei 3 pontos baixos e fiz o cordão e depois 3 pontos baixos, porque eu tenho 6 pontos de base. Como eu tenho 8 nesse aqui, eu trabalhei 4 pontos. E agora, eu faço as 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nesse ponto baixo, eu pego nessas duas alcinhas do ponto e faço um ponto baixíssimo. Depois, eu continuo com 4 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. 1, 2, 3, e aqui no último, pego nas duas alcinhas, 4. E faço uma correntinha antes de cortar o fio. Deixo um pedaço, porque depois eu tenho que esconder atrás ali dos pontinhos. Ajusto aqui o fio, cuido para não repuxar muito. Ficou dessa forma. Agora, com a agulha de tapeceiro, a gente esconde esse fio ali pro lado avesso.
Nesse último ponto, eu vou colocar a minha agulha aqui e vou levar esse fio aqui pro lado de trás. E vou ajustando para ficar bem certinho aqui, ó, do lado direito. Vai ficar assim. Esse fiozinho, eu vou escondendo aqui atrás até encontrar o outro pontinho pra gente fazer o nozinho. Eu vou ajustando, cuidando para não repuxar esse ponto. Eu vou levando aqui por trás até encontrar o outro pontinho. Essas duas pontas do fio. Aqui, então, eu já adiantei, deixei um fiozinho bem próximo ali do outro. Antes de fazer o nozinho, eu coloco um pingo de cola. Nesse aqui também eu já vou fazer o acabamento, coloco um pingo de cola. E aqui também. Coloquei a cola, eu faço 2 nozinhos. Ajusto bem. Esse fio aqui você ainda pode esconder atrás dos pontinhos ou já pode cortar ali bem rente ao nozinho, ele não tem perigo de soltar porque está colado. Primeiro nozinho não aperto muito para não repuxar os pontos. 2 nozinhos, fica bem imperceptível ali porque eu abri o fio, ele fica um nozinho bem pequenininho. E aqui no fio encanto eu faço um nozinho, se você quer fazer 2, pode fazer os 2, mas como ele está colado, ele não tem perigo de soltar. Faz o nozinho, depois você pode esconder ainda o fio aqui por trás e colocar um pinguinho de cola. Vai ficar dessa forma, depois eu corto ali o fio, depois que seca. O tempo para secar, a cola jeans aqui, a indicação é de 72 horas. Então, antes disso, eu não lavo a minha peça para não ter perigo de soltar. Então, esse aqui com 4 carreiras e esse com 3, ficou dessa forma aqui o nosso enfeite de Natal, nosso descanso de copos. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos pelo carinho e atenção e até o nosso próximo vídeo.